Olá, oitavo ano, boa tarde. Que é a professora Sádiva, estamos juntos, mais uma segunda-feira. A nossa aula de hoje é referente ao dia 3 de agosto, certo? E a nossa aula de hoje, nosso assunto é a organização do sistema nervoso. E o objetivo da nossa aula de hoje é de conhecer as partes que o compõem, né? Esse sistema nervoso. Então, eu apresento para vocês aqui, para início de conversa, essa belíssima imagem aqui de um neurônio, né? E todas as partes que compõem o corpo celular, né? Os dendritos, certo? Que são essas ramificações, o axônio, esse prolongamento aqui, e a bainha de mielina, certo? Então, deixando bem claro para vocês, para início de conversa, que os neurônios, né, também chamados de células nervosas, são células do sistema nervoso propriamente dito, que estão relacionados com a propagação do impulso nervoso, sendo consideradas as unidades básicas desse sistema, certo, turma? Então, assim, a estrutura dos neurônios. Então, os neurônios, eles apresentam três partes básicas, né? Os dendritos, o axônio e o corpo celular, como observamos aqui nessa imagem, certo? Então, assim, cada um tem uma função específica, né? Então, os componentes do neurônio, dendritos, no caso aí, deixando bem claro para vocês que os dendritos, eles são prolongamentos do neurônio que garantem a recepção dos estímulos, levando o impulso nervoso em direção ao corpo celular. A grande maioria dos neurônios apresenta uma grande quantidade de dendritos. Com relação ao axônio, prolongamento que garante a condução desses impulsos nervosos. Então, cada neurônio possui apenas um axônio, o qual, no caso aí, é geralmente mais alongado do que os dendritos. Então, envolvendo o axônio está um isolamento elétrico chamado de bainha de mielina. Então, nós temos também o corpo celular, é o local do neurônio onde está presente o núcleo e grande parte das organelas celulares, turma, e de onde partem aí os prolongamentos dessas células, ok? Então, o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, né, vamos verificar aqui as partes que o compõem. Deixando bem claro para vocês que esse sistema nervoso central, nós temos aí o encéfalo, nós temos a medula espinhal, né? E com relação à anatomia do sistema nervoso central, deixando bem claro para vocês que é formado não só pelo encéfalo, mas também pela medula, e podemos dizer que ele localiza-se dentro do esqueleto axial. Mesmo que alguns nervos penetrem no crânio ou na coluna vertebral. Então, o sistema nervoso central ele é protegido por partes ósseas. Nós temos o encéfalo, que é resguardado pelo crânio, e a medula espinhal pela coluna vertebral. Eu tenho o encéfalo, certo? No caso aí, que é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e ele possui em torno de 35 bilhões de neurônios. Eu tenho também o cérebro, e esse cérebro aí é a porção mais maciça, né? É o principal órgão do sistema nervoso seu. Ele é o responsável por comandar, no caso aí, ações motoras, sensoriais, estímulos e atividades neurológicas, como a memória, a aprendizagem.
a fala, o pensamento. E ele é formado por duas metades, os hemisférios direito e hemisfério esquerdo, separados por uma fissura longitudinal. Então, os dois hemisférios compreendem o telencéfalo, no caso aí. Então, eles trabalham em conjunto, né? Porém, existem algumas funções específicas que cada um traz para cada um dos hemisférios. Então, no caso aí, turma, o hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo. E o hemisfério esquerdo, no caso, controla o lado direito. Funciona dessa forma. O fluxo sanguíneo no cérebro é bastante elevado, superado apenas pelo coração e pelos rins, né? Então, aí, o cerebelo apresenta, eu vou dizer para vocês, 10%, 11% do volume do encéfalo. Ele é relacionado com a manutenção do equilíbrio corporal do indivíduo, né? O controle muscular e a aprendizagem motora também está adequada a ele. Então, assim como ocorre no cérebro, o cerebelo possui dois hemisférios separados, né, por uma faixa estreita, bem estreita, certo? E eu tenho o tronco encefálico. O tronco encefálico, turma, ele é constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Aí nós temos a medula espinhal, né, que é a parte mais alongada do sistema nervoso central e é caracterizada por um cordão cilíndrico composto de células nervosas, no caso, localizado aí no canal interno das vértebras da coluna vertebral, ok? E nós temos também o SNP, que é o chamado sistema nervoso periférico. Então, nele, no sistema nervoso periférico, se destacam os nervos e os gânglios nervosos, que conectam o sistema nervoso central aos órgãos do corpo. Então, eu tenho aí os nervos, certo? Nós podemos observar aqui na imagem, que correspondem a feixes de fibras nervosas envolvida por tecido conjuntivo. Então, eles são responsáveis por fazer a união do sistema nervoso central a outros órgãos periféricos e pela transmissão dos impulsos nervosos. E os nervos, eles apresentam uma divisão. Essa divisão vou citar para vocês. Nós temos os nervos espinhais, que eles são compostos por 31 pares, né? E são os que fazem conexão com a medula espinhal, no caso. Eu tenho os nervos cranianos, que se apresentam em 12 pares, e são os que fazem conexão com o encéfalo. E os nervos cranianos, eles que inervam a estrutura, né, da cabeça e do pescoço também. Eu tenho os nervos aferentes, que são os nervos sensitivos, que enviam sinais da periferia do corpo para o sistema nervoso central. Então, esse tipo de nervo, ele é capaz de captar, eu posso dizer para vocês assim, estímulos como a luz, o calor, por exemplo, né? Eu tenho os nervos motores, que esses nervos motores, eles enviam sinais do sistema nervoso central para os músculos, né, e para as glândulas. Eu tenho os nervos mistos, que são formados por fibras e fibras motoras, por exemplo, os nervos raquidianos. Tem os gânglios. Os gânglios nervosos, eles são aglomerados, turma,
de neurônios situados fora do sistema nervoso central, que ficam espalhados pelo corpo. É comum eles formarem uma estrutura esférica, no caso, ok? Então, eu espero ter contribuído para com seu aprendizado. Leiam sobre o sistema nervoso, né? Deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Para vocês que estão me assistindo, bons estudos, saúde para vocês e até o nosso próximo encontro, ok? Um abraço a todos.